Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o PodMed. Meu nome é Evelyn Lorene, eu sou diretora de produtos do Centro Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina e também sou aluna de Medicina do 6º período. Oi, pessoal, eu sou o Samuel, eu também sou do 6º termo, sou diretor de eventos do Centro Acadêmico e hoje nós vamos ter uma conversa super especial com a doutora Andréia. Ela é referência para nós aqui em ginecologia e obstetrícia, tem graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, de Minas Gerais, residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo. Além disso, a doutora também tem residência em patologia obstétrica e gestação de alto risco no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Título de especialista em ginecologia obstetrícia e em endoscopia ginecológica pela Febrasgo. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra ter a senhora aqui conosco para a gente poder ter essa conversa e bater esse papo. Eu que agradeço. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Professora, e diante dessa trajetória que nos causa muita admiração, como foi um pouco dessa trajetória e também como foi se tornar essa referência nesses cuidados de casos complexos e também um pouco do início ali? Eu acho que eu fui felizarda, sabia, no meu caminho. Eu acho que tem duas ferramentas aí, dois itens que contam muito nessa questão. Eu sempre fui muito interessada no meu paciente. A minha motivação sempre foi o paciente. E a sorte, por outro lado, eu acho que eu tive uma amostra muito grande de pacientes pela minha trajetória. Porque eu fiz residência médica num hospital de muito volume e, assim que eu acabei a residência, eu acabei ficando nessa instituição, que é um hospital terciário, então tem uma diversidade muito grande de casos, e eu fiquei lá por mais 10 anos, vinculada ao ensino. Então, eu acho que isso traz uma bagagem, né? Eu acho que a amostragem de paciente, é claro que se não houver interesse nesse sentido, mas a amostragem de paciente vai capacitando a gente se você está prestando atenção nele, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E o que nós poderíamos definir assim, para caracterizar essa gestação de alto risco, assim, os principais tópicos, já que o nosso podcast também é destinado a esses alunos que estão nesse período de formação, como caracterizar essa gestação de alto risco e também quais são as coisas mais comuns de ver no dia a dia, como seria um pouco disso. Conforme a gente já conversou em aula, né, eu chego a acreditar que praticamente não existe. Não sei se é porque eu fiquei muito tempo trabalhando com alto risco e ainda trabalho, eu chego a acreditar que não existe gestação de baixo risco se você procurar alguma coisa, né? Mas basicamente, tá? Basicamente, a gestação de alto risco é aquela gestação em que a paciente tem algo a mais, né? É uma paciente que tem uma comorbidade a mais, que tem já uma doença crônica antes de engravidar, ou as doenças que podem vir com a gestação, né? Além do que a gente tem as anomalias uterinas, ginecológicas, que essas pacientes também engravidam. Então, às vezes, elas requerem procedimentos cirúrgicos na gestação, né? Então, a gestação de alto risco é aquilo que sai do habitual, né? É qualquer risco inerente à gestação, alguma doença prévia, ou algo que possa acontecer depois. Então, eu acho que fica difícil a gente dizer que não vai ter paciente que não tenha nada, né? A nossa finalidade é descobrir algum risco aí, né? É o que eu sempre converso com vocês. Doutora, avaliando também pela perspectiva de alguém que está estudando para virar médico, para atender todos esses pacientes, eu acho que durante as aulas que para quem não sabe, acompanha o nosso podcast, a doutora Andréia, ela dá aula de saúde da mulher, né, para o 3º e para o 4º ano do curso de medicina. Então, dentro desse contexto do aprendizado e tudo mais, para nós, o processo fisiológico da gestação em si, ele já requer muito estudo, ele requer muita análise, nós precisamos aprender muito. Então, a curiosidade de alguém que está
na graduação de medicina, e se a senhora, com a sua experiência, poderia compartilhar com a gente, trabalhando no alto risco, então quais são esses desafios que a senhora enfrenta como médica e também, não só na vivência profissional, mas como é o emocional desse trabalho? Eu acho que esse é o ônus, né? Logo que a gente começou o podcast, eu falei para vocês que os pacientes me motivaram muito. Ao mesmo tempo, essa motivação, o limiar entre separar o profissional e a vida pessoal é muito tênue. E eu chego a dizer que talvez se você estiver muito distante disso, de a sua vida profissional não interferir no seu pessoal, talvez você esteja pecando um pouquinho. Eu falo que não é um bom conselho a ser dado, eu acho que a gente tem que separar mesmo. Mas o médico que está interessado no seu paciente, dificilmente ele se desliga dele, né? Tanto é que muitas pessoas falam para mim, André, mas como você consegue exercer obstetrícia, né, fazendo parto vaginal, parto normal, no momento que a paciente entra em trabalho de parto, ter essa disponibilidade por tantos anos? Eu acho que isso acabou vindo junto. Eu não sinto tanto essa diferença, porque eu tenho muita proximidade com os meus pacientes, e aí é muito difícil se desligar. E eu estou sempre ligada, então, sair para fazer um parto normal, porque aconteceu um parto normal, parece que está dentro do contexto. Já é na rotina ali. Já é na rotina, já é na minha forma de trabalhar. Os pacientes têm muito acesso a mim, é claro que tem toda uma trajetória aí por trás, né? Trabalhei muito no SUS, né? Trabalhei muito em convênios médicos e o volume era maior, era mais difícil exercer isso. Hoje eu estou numa posição um pouco mais confortável nesse aspecto, mas sempre foi assim, sempre veio tudo junto. O desafio é esse. Às vezes a minha família sofre um pouquinho, né? Os meus filhos, às vezes a gente tem datas especiais, né? Às vezes tem algo que é importante para eles, mas eles também se adequaram a essa rotina desde cedo, então eles entendem e a gente vai seguindo assim. Inclusive, para marcar esse episódio do podcast, né? A gente já tinha marcado alguns dias anteriores e foi exatamente assim. Nós compreendemos assim de cara, entendemos como seria, conseguimos visualizar um pouco essa rotina, que vai ser assim. Né? Já estava tudo marcado, 5 horas da manhã, a doutora Samuel, assim, eu passei a madrugada em um parto, eu não vou poder comparecer. E aí a gente se olhou e assim, não, a vida é essa, né? Assim, a vida é essa. Isso às vezes acontece no podcast, isso às vezes acontece no aniversário de um filho, isso às vezes acontece num casamento que eu sou madrinha. E, quer saber, às vezes eu acho um pouco divertido, assim. Tem a parte ruim, né? Principalmente pelos filhos, o meu marido também, mas ele é muito parceiro também, a gente está nessa rotina há muito tempo, então acaba fluindo, né? Mas interfere, sim, né? Muda um pouquinho a rotina da gente. Sim. A partir do momento que nós vamos escolhendo, assim, durante a graduação, nós vamos entendendo, né, também que requer muita dedicação desde agora e vai influenciar diretamente na nossa vida futura. Eu acho que isso que é o legal, sabe? Eu acho que na graduação vocês têm a oportunidade de escolher em que perfil melhor vocês encaixam, né? Assim, porque ao mesmo tempo tem muita gente que fala para mim, eu adoro ginecologia e obstetrícia, mas essa escravidão é difícil para mim. Mas eu costumo conversar assim, ao mesmo tempo é uma especialidade muito múltipla. Na ginecologia e obstetrícia você pode fazer só exame, por exemplo, ter uma agenda de horário, ultrassom, por exemplo. Você pode fazer só ginecologia, você pode fazer só a parte cirúrgica eletiva, né? E todas as especialidades, elas têm um pouco isso. Então, eu costumo dizer assim, honestamente, eu acho um erro
quando a pessoa tem empatia pela especialidade em si e acaba desistindo pela rotina do dia, né? Porque às vezes ela vai trabalhar numa especialidade confortável, mas não vai fazer o que gosta. E se você está dentro do que você gosta, você consegue moldar a sua rotina para trabalhar nos horários que você quer também, né? Tem esse aspecto. Para né? ficar confortável, mas também dentro do que gosta, Sim. né? E dentro dessa trajetória de algumas pacientes, de alguns casos, teria alguma história assim que marcou você nessa questão do alto risco, de alguma que precisou de alguma intervenção ou de algo que marcou assim a trajetória? Nossa, tem muitos. Imagino. Tem alguns, assim, porque são 24 anos, né, esse ano, trabalhando com ginecologia obstetrícia e a metade desse tempo num serviço, né, de alta rotatividade. E depois eu vim para cá e fiquei meio que a metade do tempo em São Paulo, metade do tempo aqui. Mas mesmo aqui a gente também tem. Eu acho que eu tenho um caso que vai ilustrar bem o que é trabalhar com obstetrícia em si. Eu fui procurada por uma paciente de uns 34 anos, porque ela queria engravidar. E ela já tinha tido um abortamento espontâneo de primeiro trimestre, algo que a gente sabe que é bem comum de acontecer. E iniciamos o preparo para ela engravidar. Ela engravidou rápido, logo em seguida ela teve outro aborto, né? E aí começa a acender as luzinhas, né, da gente. E aí fiz os exames, criei algumas complicações, a princípio nada. Vamos começar de novo. Eu falo que essa parceria paciente-obstetra é muito boa e ela tem que ser bem estabelecida, porque às vezes a gente tem um caminho aí pela frente que é difícil, né? Ela engravidou a terceira vez e essa paciente teve uma gestação nas trompas. Rota, foi para procedimento cirúrgico. E aí a gente já começou a questionar mesmo uma infertilidade aí, né? A gente não teve bebê no colo em 3 situações, né? Então, pedi auxílio de um colega especialista em fertilidade, ele acompanhou junto e eu aqui começamos a investigar. E aí, da minha parte, eu resolvi investigar um pouco a cavidade uterina dessa paciente, o que está acontecendo, né? O bebê que fica em loco intraútero não se desenvolve, o que não conseguiu chegar intraútero parou ali na trompa, né? E aí a gente fez uma esteroscopia diagnóstica, que eu faço essa parte de endoscopia ginecológica também, e descobri um septo nessa paciente, um septo uterino, né? Normalmente, quando a gente tem formação milleriana, né, de origem milleriana, que é o útero mal formado, além da gente ter alguma coisa ali na cavidade, a gente pode ter de colo também, né? Mas aí tratamos esse septo, septoplastia, para a gente fazer de forma endoscópica. Você faz uma primeira cirurgia, depois você tem que revisar, então entra de novo no centro cirúrgico. Então, assim, eu falando de forma muito abreviada, tudo bem, mas penso que essa paciente passou, né, para a gente chegar até aqui. Mas aí tratamos o septo e aí o especialista em fertilidade concordou que deveria ser uma FIV, né, uma fertilização in vitro, por todas as intercorrências que ela teve. E aí a gente partiu para a fertilização in vitro. Eu fiquei com essa paciente assim muito de perto, né, para ver como ela evoluiria. E quando ela estava com 18 semanas, eu falo que quando a gente passa o primeiro trimestre, a gente dá uma respirada, né? Eu ensino isso para vocês. E a gente já tinha passado o primeiro trimestre, ela estava com 18 semanas e ela me liga que ela estava perdendo líquido. E aí fui examinar
realmente essa paciente estava perdendo líquido. É uma imagem que marcou a minha trajetória, porque quando eu passei o espéculo para avaliar se estava realmente perdendo líquido, eu vi o bracinho e a mãozinha do neném na vagina, mexendo. Então, isso, eu falo que é uma imagem que eu nunca vou esquecer, assim. E a gente tendo passado já por todo aquele processo, tanta coisa, né? Internei a paciente, ficou em observação, acabou evoluindo para uma infecção, teve que induzir mesmo. Então, mais uma vez, sem bebê no colo, né? E aí, tentando entender o porquê dessa bolsa rota, né? Eu cheguei à conclusão que talvez ela não tivesse uma competência muito boa do colo, né? E numa outra gestação, porque aí ela foi novamente para outra. Então, a gente tem que ter um laço muito forte. Isso aí, isso eu estou contando para vocês, mas acho que foi uns 8 anos, toda essa trajetória, né? E aí ela foi novamente para a fertilização. Depois da fertilização, eu fiz uma cerclagem de colo uterino, que é fazer um reforço ali nesse colo uterino. A gente não sabe exatamente se foi por isso que ela rompeu o bolso ou não. E aí a gente fez um reforço nesse colo uterino. Ela ainda teve contração precoce, ela ainda teve um certo esvaecimento desse colo, mesmo que ele tivesse com procedimento. A gente manteve ela no repouso. Eu fazia consultas domiciliares nessa paciente. E ela teve um bebê de 39 semanas, super saudável, e que está com ela hoje. Então, tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Eu já tive muito bebê prematuro, assim, sem prognóstico mesmo, mas 600 gramas, 580 gramas, e que evoluiu e os bebês estão aí, né? Então, é algo que preenche a gente, né? Então, é o que eu falo, que às vezes essa questão da disponibilidade é difícil, mas você se preenche de tanta coisa, mas tem também a fase difícil. E aí, por exemplo, esse relato dessa paciente que eu contei para vocês, como não levar isso para casa? Como? E você vai entendendo a parte do outro, a sua relação vai se estreitando cada vez mais, né? E assim, ao mesmo tempo, você tem que levar a sua vida, você tem a sua família, mas a gente vai aprendendo, e eu acho que a gente tem muita oportunidade boa na medicina, independente da crença de qualquer um, assim, independente de religiosidade. Eu acho que a gente está aqui para melhorar como pessoa, né? Quer ferramenta melhor do que a medicina para melhorar a gente? Não tem. Procura. É muito difícil. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão para ser melhor, né? E a gente tem que aproveitar isso. Eu acho. É realmente uma vida transformada, né, ali. E não só em todo o contexto, né? Porque você está diretamente ligada ao sentido do sonho de alguém, né? De ter a maternidade, de passar por esse processo. E aí você vai se envolvendo. E eu acho que no final dessa trajetória, não seria recompensa a palavra ideal, mas assim, o quanto se preenche a partir de uma história com um final tão feliz como esse, né? Sim. Ao mesmo tempo, não vamos romantizar demais, né? A gente precisa viver, a gente precisa ter saúde, o médico precisa ter saúde, né? Então, eu acho que é muito importante também você entender o lugar dos seus nãos, né? Então, para a gente construir algo que seja bom para a gente e para o paciente, você também faz renúncias, né? Então, por exemplo, isso foi o mais difícil para mim no meu começo. Dizer não, eu queria tudo. Tudo. Não, vamos fazer tudo. E às vezes é humanamente impossível,
né? Não, vamos... tanto é que, assim, faz gestação de alto risco. Não, mas eu preciso fazer endoscopia ginecológica e laparoscopia, né? Então, assim, calma. Saiba o lugar dos seus nãos, né? Saiba exatamente quais são as suas prioridades, né? Em relação à família, em relação a você mesmo, em relação à sua saúde física e mental, né? E em relação ao desempenho da medicina como um todo. Isso às vezes é difícil também, dizer não é difícil, né? Mas a gente vai aprendendo. A experiência, né, no fim das contas, o que a gente vive, o que a gente experiencia com a vivência, com a prática, faz toda a diferença. Acho que a gente acabou de fazer o comentário a respeito da gente ter que remarcar na data do nosso podcast, mas do lado de quem estava de fora, havia também a expectativa, porque a gente sabia que a qualquer momento um bebê podia nascer e tinha uma médica trabalhando. E aí chega a notícia, olha, o bebê nasceu, tá todo mundo bem, deu tudo certo. Podcast, a gente remarca e fica tudo certo. Então, Sim. havia a expectativa da nossa parte também de falar, ai, que legal. Olha que incrível que ela faz, olha que legal a rotina dela, apesar de toda essa questão do tempo, da demanda e das renúncias que a gente faz. Quando eu tive a oportunidade de estar em um estágio, eu tinha o relato de que havia acontecido nesse estágio um trabalho de parto prematuro, muito complexo, com um bebê que tinha um prognóstico que não estava muito legal e tudo mais. E toda a equipe falava a respeito desse evento, porque não era um serviço de maternidade, não era um serviço voltado para ginecologia e obstetrícia. E todo mundo falava assim com muita intensidade a respeito desse dia, com muito orgulho da faca e o queijo na mão, das oportunidades que a medicina deu e que, como conhecimento colocado em prática, auxiliou. E nesse serviço eu tive a oportunidade de receber a visita, ver com os meus olhos, né, ver ao vivo essa mãe e esse bebê bem pós-experiência ali retornando. E mesmo eu que não estava presente, era uma equipe inteira chorando. Era eu chorando, era todo mundo assim aos prantos, porque foi lindo, porque foi emocionante. É riquíssimo. A vivência da ginecologia, da obstetrícia como um todo é emocionante. E quando a gente participa do processo, do início ao fim, é maravilhoso. Mas, às vezes, gente, quantas vezes, sabe? Quantas vezes? Às vezes até hoje, eu acho. Entra paciente no meu consultório e a gente conversa, assim, a hora que eu finalizo o consultório, eu tenho mania de pôr uns papeizinhos do meu lado, assim. E algumas coisas que eu vou atrás. Porque eu paro melhor para pensar, eu vou estudar alguma coisa. Então, essa motivação do paciente é o principal. Eu acho que é o principal na trajetória. Tem que ter dedicação, sim, né? Tem que ter conteúdo, mas o principal é o que o paciente te motiva. Doutora, eu queria aproveitar o gancho que você falou sobre os nãos, sobre estabelecer limite, sobre tudo, e eu queria trazer isso dentro de uma perspectiva do atendimento de saúde pública. Então, a senhora, com a sua vivência, com toda essa experiência, já tendo trabalhado no serviço público, trabalhado no SUS, então, fala um pouco pra gente como está estruturado esse atendimento, esse cuidado com a gestante do alto risco, ou até mesmo com gestantes que não estão classificadas no alto risco, né? E como funciona, se esse sistema é bem estruturado, o que falta, como estabelecer esses limites e como talvez a ausência de certas coisas, ele seja no próprio médico ou no próprio serviço em que a senhora está inserida, como isso altera, como isso cria uma diferença lá dentro? Olha, eu acho que toda a vivência de SUS que eu tenho, o que eu sempre senti falta no SUS foi tempo. O SUS não me dava tempo, né? Eu falo que eu sou muito calma, né? Eu gosto de fazer as coisas no meu time, assim. E o SUS é muito volume e essa proximidade com o paciente é mais difícil, né? Eu acho que, em termos de estrutura, a gente tem o que precisa, na maioria dos locais. Havendo boa vontade pessoal, a estrutura surge, não falta. Mas, assim, o tempo,
ter mais tempo com o paciente, ter um número menor de pacientes para atender. E isso acaba interferindo na remuneração que a gente fala, né? Porque para ter uma remuneração razoável, você tem que trabalhar com um volume muito grande de pacientes, né? E existe paciente para isso. Então, a minha dificuldade com o SUS sempre foi essa, né? Tempo. Mas eu tive duas realidades, né? Eu trabalhei num hospital terciário, muito tempo, só com gestante, e um hospital praticamente 100% SUS. E depois eu vim para uma realidade de interior, de uma cidade, né, pequena, e eu percebi que na cidade pequena a boa vontade tem mais valor. Na cidade maior, na estrutura maior, você fica muito atravancado em burocracias, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você está no interior, você tendo boa vontade, o recurso chega até você. E chega. O problema é que, às vezes, nem todo mundo que está à sua volta tem essa boa vontade. Então, é mais trabalhoso, né? Nesse sentido. Quando você está no atendimento terciário, está tudo mais estruturado, né? Mas, se eu for olhar a minha trajetória de 2001, né? Até da faculdade, entrei na faculdade em 96, os recursos materiais do SUS, naquela época e hoje, a gente avançou muito. Eu não sei dizer no pessoal. Talvez o pessoal esteja um pouquinho... A gente perdeu um pouquinho, né? Mas, em termos de recursos físicos, a gente teve muita melhora, assim. E é uma rede, assim, que requer, na verdade, né, bastante protocolos e algumas normas que, de certa forma, da mesma forma da imunização, por exemplo, né, impacta positivamente na vida de todo mundo. Tem esse lado também, né? Ao mesmo tempo, essa burocracia consegue o melhor quando ela acontece, né? E quais delas, assim, eu acho que você destacaria como... Não, na nossa área, esse protocolo aqui fez um grande impacto. Foi muito positivo a gente seguir essa regra aqui, ou então padronizar alguma coisa que fez muita diferença na condução daqueles pacientes. Olha, vamos trazer para a realidade aqui. Quando eu cheguei em Adamantina, a gente tinha obstetra no plantão, na Santa Casa de Adamantina, à distância, de sobreaviso. Não existe obstetrícia de sobreaviso, gente. Não dá. Você está de plantão no SUS, não tem como. E aí a gente fez essa modificação e eu acho que foi crucial para a mudança que a gente vem tendo. Eu acho que foi muito bom para o serviço daqui. Eu estou dando um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, são passos, né, que a gente vai dando e que melhora muito a assistência para o paciente. Dando sequência, a gente gostaria de falar agora um pouco a respeito do câncer de mama. Considerando que outubro já está logo ali, a gente está gravando esse episódio em setembro, então outubro logo ali, e em outubro a gente tem a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha super disseminada, todo mundo conhece, está muito nas mídias, é um tema presente e é um tema relevante. Então, doutora, a gente gostaria de saber, que a senhora pudesse compartilhar um pouco conosco, qual é o papel do ginecologista dentro do contexto do rastreamento, do diagnóstico precoce do câncer de mama? Os principais cânceres, né, femininos, tá na mão do ginecologista, né, esse rastreio. A medicina da saúde da família também exerce, né, essa função, mas o rastreio de câncer de mama é uma coisa muito comum no nosso consultório, no ginecologista generalista, né, e não existe rastreio melhor do que mamografia, tá? A gente tem que tomar cuidado com os mitos que andam disseminando. Tem muita paciente não acreditando na mamografia ou dizendo que a mamografia causa algum malefício. A gente ouve isso, né?
E para tumor precoce, para a gente pegar tumor em estágio inicial, não existe melhor rastreio do que mamografia anual para toda a população feminina a partir dos 40 anos. É isso que tem que ser feito. Essa é a ferramenta principal, né? Além de outros fatores, a gente gosta muito de disseminar isso e a gente percebe muito na prática clínica o quanto a obesidade está relacionada ao câncer de mama. Então, isso é muito importante que a gente divulgue, porque às vezes a paciente está muito ligada à questão hormonal, né? Ela, claro, as duas coisas andam juntas, né? Obesidade e questão hormonal, mas o controle da obesidade é importantíssimo para o controle do câncer de mama. E diante do cenário também da gestação, você já acompanhou algum caso que precisou diagnosticar durante a gestação? Ou quais seriam os principais desafios de um diagnóstico dentro da gestação? Diagnóstico de câncer? Isso. Olha, e é interessante, sabe? Nos últimos, acho que 3, 4 anos tem acontecido, hein? Eu acho que só o ano passado eu tive 2 cânceres de colo de útero diagnosticados na gestação. E isso eu estou falando até de atendimento privado, viu? Né? Porque eu acabo atuando no SUS com vocês, né? Isso eu estou me referindo ao consultório. E câncer de mama diagnosticado na gestação também, né? Então, é onde eu falo para vocês. A sua gestante tem mama. E essa mama deve ser examinada. Né? E foi num exame de primeira consulta de pré-natal, a gente vai e descobre um nódulo, câncer de mama, numa gestação de 8 semanas. Então, acontece sim. Acontece mais do que a gente imagina. Normalmente, eu acho que vocês têm curiosidade, né? De saber assim, como evolui, né? Às vezes, a gente trabalha junto, né, com o oncologista e, dependendo do grau desse câncer, por exemplo, câncer de colo, normalmente a gente tem um tempo hábil até esse bebê nascer para daí tratar, né? Mas eu tive paciente também que a gente teve que tratar com bebê intraútero, né? Por exemplo, tratamento intraútero. A gente vai e resseca essa lesão do colo, do útero, faz aquele procedimento que eu expliquei para vocês, que é a cerclagem. A gente reforça esse colo de útero e essa paciente, o pessoal da cirurgia oncológica ainda fez investigação laparoscópica, né, endoscópica, dos linfonodos dessa paciente. Então, retirou os linfonodos também. Então, tratou. Depois de 12 semanas, ela fez essa cirurgia. Aí eu continuei acompanhando. Aqui, essa cirurgia foi feita num serviço oncológico, em Barretos. Continuei acompanhando aqui e essa paciente nasceu, bebê a termo. Então, acontece. A paciente do câncer de mama também optou por tratar cirurgicamente e adiou a químio pós-parto. Né? Então, depende. Aí a gente age conjuntamente com o oncologista, né? Mas acontece sim. Doutora, eu acho que um tema muito relevante quando a gente aborda o Outubro Rosa é o autoexame. Então, eu queria perguntar um pouco a respeito do autoexame. Ele ainda é relevante? E como também, pensando em meios de diagnóstico, em meios de quando a gente falou a respeito da mamografia, né? Então, muita fake news atrelada, muitas notícias que estão diminuindo essa adesão. Então, além da preocupação com o autoexame, como a gente pode, na sua visão de médica, aumentar a adesão? Então, aumentar a adesão à mamografia também, a um acompanhamento regular, porque a gente sabe que muitas mulheres não fazem esse acompanhamento regular, elas não fazem esse rastreio com o Papa Nicolau, né? Ou também com os exames para a gente fazer a detecção de algum nódulo. Olha, eu acredito muito nisso que a gente está fazendo aqui, na divulgação, né? Com pessoas sérias, para a gente combater também
tudo que anda se falando aí que não é adequado, essas fake news estão cada vez mais frequentes. E educação, eu acredito muito na educação médica para ajudar a gente a propagar o que deve ser feito, o que é correto. Em relação ao autoexame, tem uma curiosidade, assim. O Outubro Rosa, né, ele nasceu junto com o autoexame, né? É uma coisa que a gente propaga muito. Ele não é importante, não que ele não seja importante. Eu acho que é muito importante toda paciente se conhecer, né? Se tocar, saber como está o seu corpo. Mas os últimos estudos têm mostrado para a gente que o autoexame não tem evidência científica. Tá? O rastreio efetivo é protocolo de mamografia anual mesmo. Tá? O autoexame faz parte de todo esse contexto, mas ele não tem demonstrado identificação significativa em relação ao câncer de mama. Tá? Você tinha perguntado outra coisa, eu não lembro. Não, sobre adesão, falando um pouco sobre essas fake news e tudo mais. Então, o que a gente também queria saber um pouco, mas acho que já entra bem na sua resposta, é sobre acompanhamento regular. Então, que a gente tem muitas mulheres que não fazem acompanhamento, que passam anos ali sem estar fazendo acompanhamento com um GO, com alguém especializado, ou mesmo no serviço da atenção básica, com um médico da família, né, da comunidade. Mas acho que acaba entrando muito na resposta que você já deu sobre propagar material correto com pessoas sérias, pessoas que estão associadas à saúde e querem o bem desses pacientes. Não sei se a senhora quer acrescentar alguma coisa. E o modelo ideal seria uma consulta ginecológica anual, que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Então, aí o rastreio no Ministério da Saúde é efetivo, porque ele vai, mesmo para quem não tem acesso ao ginecologista, vai entrar nesse rastreio da mamografia e da citologia oncótica de colo de útero, que agora está até caindo, a gente está indo, né, para a biologia molecular. Eu acho que isso também é um passo, né? A gente estava falando de avanços do SUS, eu acho que isso também é uma coisa boa. A gente está indo para um exame mais específico para rastrear câncer de colo de útero. E um exame que, se negativo, dispensa a paciente um tempo maior de fazer exames anuais, né? Por exemplo, o preventivo, como eu ensinei para vocês, né? Se a paciente vem fazendo exames anuais, se ela tem 2 anuais normais, ela pode rastrear a cada 3 anos através da citologia. Já pela biologia molecular, se ela rastrear e tiver normal, ela pode repetir esse exame em 5 anos. Então, eu acho que isso é uma modificação inteligente, né, para a demanda do sistema. E é efetivo. Além dessas que a gente acabou comentando, tem alguma outra mudança, uma evolução, uma tecnologia nova que tem colaborado com esses diagnósticos precoces, que tem trazido prognósticos melhores e resultados mais positivos nesse tipo de caso, que a senhora tem acompanhado? Eu acho que sim. Eu acho que na questão vaginal, a biologia molecular ajuda bastante a gente, né? E a gente sai um pouco dessa frequência aumentada de exames, né? Eu acho que seria isso. A Evelyn comentou sobre o Outubro Rosa e eu acho que traz um papel de visibilidade para o tema, né? Assim, a campanha das cores do mês, todo esse contexto. Mas você acha que essa questão da campanha em si, né, de como ela é feita, falta mais alguma coisa para a gente chegar assim, em toda essa população? Ou o que poderia ser acrescentado para chamar a atenção um pouco mais para esse tema, para mostrar a seriedade dele, de como deveria ser tudo seguido? Olha, eu vi muito essas campanhas crescendo, né? E eu acho que são campanhas que têm o seu lugar, né? Mas eu acho que hoje, se eu pudesse destacar um ponto para a gente melhorar na nossa assistência,
é melhorar a educação médica. É o ponto principal. Né? As campanhas têm o seu lugar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem médicos propagando o que não se deve propagar. E eu acho que está precisando de uma campanha para isso também. E eu trouxe até um caso familiar, na verdade, até cheguei a mostrar na época os exames para a doutora, quando chega um diagnóstico, assim, por menor que seja o grau, né, vamos dizer assim, de desenvolvimento, é algo que abala um pouco todo mundo. E aí foi um exemplo muito prático, assim, de como a atenção, né, até os primeiros diagnósticos serem precoces funciona muito rápido. E para mim, pessoalmente, assim, foi algo muito muito demonstrativo de como o SUS ele funciona de umas maneiras que a gente não consegue explicar. É uma tia minha que mora no Rio. E aí nós, em um contexto assim de outra realidade, de uma cidade pequena, por exemplo, que nós sabemos que você tem acesso ao UBS mais perto, que tem alguém ali acompanhando se vai marcar consulta, se vai levar, se não vai levar. E nos preocupou muito no sentido assim, nossa, naquele mundo que é o Rio de Janeiro, com grandes demandas e com grandes situações, como vai ser para resolver tudo isso, né? Em menos de 5 meses, vamos dizer assim, já foi algo, já fez a cirurgia, já removeu, já está com todos os exames. Nós ficamos acompanhando passo a passo, agora vai ser o exame. E tá dentro desse contexto de medicina, e entender um pouco melhor de tudo isso, de orientar também, às vezes, não somente com o que a gente tem ainda, mas de pegar uma orientação e dizer, ainda é um grau muito baixo, foi descoberto no momento certo. E também entender de como funcionam as coisas, né? O Samuel, é uma das coisas que mais me impressiona ao longo desses anos, assim, é como o SUS é efetivo para a patologia oncológica. A gente precisa caminhar mais para evitar que esse paciente chegue na patologia oncológica, né? Mas como o SUS hoje funciona para o paciente que tem câncer, na grande maioria das vezes, né? E a mama, ela tá muito coberta nesse sentido, eu acredito que pelas campanhas, mas também por leis. Ao mesmo tempo que a gente tem muitos indivíduos proativos para a campanha, a gente tem muitos indivíduos atuando na legislação em relação ao câncer de mama. Eu tenho uma amiga que trabalha diretamente com câncer de mama e ela é muito envolvida nessa questão, a gente conversa muito sobre isso. Então, a gente tem lei da mamografia, a gente tem lei do tempo cirúrgico para a paciente a partir do momento que ela teve diagnóstico até quando ela deve ser operada. Então, isso hoje está muito estruturado no SUS em relação aos cânceres mais comuns que a gente tem. Isso é bonito de ver mesmo. E o seu relato condiz mesmo com o que a gente vê. Por exemplo, às vezes a gente aqui tem um diagnóstico, dependendo, né, da condição do paciente, assim, e às vezes até é um paciente que tem condição de tratar no privado, ele vai ter um melhor tratamento no SUS em relação a patologias oncológicas. Eu encaminho muita paciente que às vezes tem condição para fazer esse tratamento em grande centro oncológico. Isso é um orgulho nosso mesmo. Eu acho o máximo, porque o Samuel relatou que ele trouxe um caso para a doutora avaliar, um caso familiar. Eu também passei por essa experiência. Eu trouxe um caso de uma amiga que encontrou um nódulo, mas ficou tudo bem. Foi uma orientação da doutora, falou, tá tudo bem, parece benigno. Mas eu acho que essa é a deixa perfeita para a gente passar para um próximo tópico, que é a docência. Eu não acho que tenha ninguém assim melhor para a gente falar sobre. A doutora Andreia, para a gente, é uma referência na docência, também na prática médica. Então, doutora, conta um pouco para a gente como foi iniciar na docência. Porque eu me lembro também da nossa primeira aula, uma aula que a gente fez num auditório, com partes práticas, que a senhora ainda falou assim, eu estou acostumada em dar aula para residentes. Então, se o que eu falar for um pouco avançado para vocês, comuniquem. Façam perguntas, avisem, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa trabalhar, que as coisas fiquem claras. Então, eu queria saber um pouco sobre a sua experiência com a docência, esse histórico.
Como eu contei para vocês, eu acabei ficando no serviço que eu fiz residência, né? Então, eu trabalhava com os residentes no centro obstétrico, era uma atividade prática, né? Eu ficava de plantão com eles, mas tinha muito ensino envolvido. Quando a gente tinha lacunas, a gente tinha aulas, né? Eles preparavam aulas e tudo mais. E como a gente fica, né, na residência ali 3 anos, a gente vai avançando dentro de uma especialidade só. Essa é a diferença, né? E quando eu cheguei aqui para vocês, eu não tinha experiência com a graduação, né? A docência nunca foi algo que estava na minha cabeça, embora eu acho que estava em mim. Eu nunca estive na medicina pensando, vou seguir carreira acadêmica, vou ser docente e tudo mais. E a vida acontecendo, a demanda em São Paulo muito alta, a gente optou em vir para o interior, né? Eu tive muito pesar quando eu larguei, quando eu deixei meus residentes lá, porque foi um trabalho de 10 anos, né? A gente vê várias turmas entrando e saindo, e era algo que eu gostava de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei aqui, não via muita, né, possibilidade disso, muito envolvida com os filhos e tudo mais. E aí houve o convite da faculdade aqui. Ao mesmo tempo, porque eu sei que dá trabalho, viu, gente? Vocês dão trabalho, tá? Vocês dão muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, é muito bom. E por quê que, de repente, eu caí aqui? Teve 2 questões que pegaram para mim. A primeira, assim, a gente está passando por uma mudança muito grande na medicina, né? A gente teve uma abertura de inúmeras faculdades de medicina, nem todas têm qualidade boa, e isso vinha me norteando há muito tempo. Eu ficava pensando nisso. Eu como falei para vocês, né, não é conselho para ninguém, mas às vezes eu levo muitas coisas para casa às vezes os médicos que viveram o outro lado da medicina, eu posso dizer isso porque, né, 20 anos atrás, às vezes eu acho que é uma postura muito cômoda também. Você, de repente, falar, você virar e dizer a medicina está acabando, a medicina já era, né, a qualidade do ensino médico está caindo, né? E aí eu comecei a me pegar nessa situação. Eu falei, gente, eu estive, né, ligada ao ensino por tanto tempo, é algo que eu gostava de fazer, e será que eu vou ficar nessa postura de... Não que eu sou ótima, né? Não que eu sou uma docente diferente dos outros, não isso, mas, tipo, sabe aquela coisa, vou fazer a minha parte? Vou fazer o meu trabalho de formiguinha, vou tentar alguma coisa? É mais ou menos isso, né? Eu acho que... Por que não? E aí foi feito o convite, né? Eu vim. E é uma coisa que me toma tempo, mas, ao mesmo tempo, me traz satisfação, sabe? Eu gosto muito de estar ligada ao ensino, e eu acho que é uma forma também, é a mesma coisa, né? De você não se acomodar a hora que o seu paciente vem ali, o que eu posso fazer de melhor? Mas eu acho que o ensino é uma ótima ferramenta para a gente que tem mais tempo na medicina não se acomodar, porque, às vezes, existe essa tendência, né? Você trabalha muito por muito tempo e você se acomoda naquela realidade ali da sua época. Então, eu acho que é uma reciclagem contínua. E tem um outro aspecto também que eu vou ser honesta para vocês, porque eu estou tirando proveito disso um pouquinho também. A gente tem essa realidade do ensino médico e a gente tem a realidade da longevidade nossa. Nós estamos vivendo mais, né? E eu acho que quando a gente fala os nãos nossos para cuidar da nossa saúde, da saúde mental, eu acho que o ensino, eu estou tirando proveito um pouco para mim também,
porque eu acho que é muito bom para a cognição. Nossa, eu já estou passando da metade para frente, né? Então, eu acho que é uma forma também de eu me cuidar nesse aspecto, né? De manter a cognição, de estar ativa, de conversar com pessoas mais jovens, de entender melhor esse mundo. Eu fui mãe tarde, né? Então, meus filhos são pequenos, assim. Então, é muito distante a minha geração com a deles. Eu falo que vocês são um degrauzinho, assim, para mim, para me Chegar ajudar. mais perto deles, né? Para me ajudar. Então, eu acho que a docência surgiu dessa forma, né? E estamos aí, estamos no caminho. E nós falamos muito em episódios anteriores também sobre essa questão da atualização, né? Assim, é algo que todo ano se lança um novo protocolo e que algo se atualizou, algo que se fazia antes já não é mais prática de agora. E eu não vou ser hipócrita em dizer, tá? Quando eu entro em sala de aula para falar com vocês, eu tenho todo um preparo cuidadoso e eu vou dizer, algumas coisas, sim, algumas coisas eu estava fazendo de forma desatualizada, né? Então, eu acho que é uma troca. É uma troca. Quando eu falo que vocês me dão um trabalho, eu tenho muito benefício também. É uma via de mão dupla, ali, todo mundo ganhando e trabalhando. Exatamente. Mas aí eu acho que a gente deve destacar também a questão de o quanto esse compromisso que visa o paciente, assim, a partir do momento que você está formando bons médicos, você está pensando também naqueles futuros pacientes. Exatamente. Eu acho que é aquela coisa, né? Aquela troca é você melhorar como pessoa e é você tentar melhorar o ambiente que está em volta de você. Exato. E nós sentimos muito isso. Muito. Em sala, na prática, do quanto as orientações, o quanto todas as ações são direcionadas a seja um bom profissional. Seja o meu interesse é que você leve isso aqui para a vida, para a prática. E aí nos motiva muito assim ter alguém com tanto compromisso e com tanta clareza diante dessas situações do ensino médico. Isso é muito bom. Obrigada. Recentemente, eu até esperei o final da aula, era um outro docente da disciplina que estava ministrando a aula, esperei a aula acabar e eu corri até a professora e falei, professora, eu preciso te contar um negócio. Que eu fiz um atendimento dentro ali do nosso ensino médico, né, não entrando muito em detalhes, que era a respeito de um tema que foi a aula da doutora no semestre passado. E eu falei, doutora, parecia que eu estava seguindo seu slide, porque eu fazia as perguntas e o negócio deu certo. E eu cheguei num diagnóstico coerente, de acordo com o que ela tinha. E foi seguindo todo aquele protocolo, seguindo tudo aquilo. E é muito legal, da perspectiva de alguém que está na graduação. Você fala, nossa, não é que isso daqui funciona? Que bom. Eu falei para ela, eu nem sabia que ia funcionar tanto, mas que ótimo, né? Estamos caminhando junto, que bom. E aí a gente vê, né, dentro desses exemplos, dentro de tudo que a gente falou, o quanto o trabalho de formiguinha que você falou, o quanto ele faz diferença. Porque é muito incrível você, como alguém que está aprendendo, chegar e falar, nossa, deu certo. Gente, eu tô sabendo o que eu tô fazendo, eu tô atualizada do que eu tô fazendo. Acho que o Samuel deve ter a mesma perspectiva. Certo, né? Tá dando certo. Que bom, que bom. Tá indo pra frente. Que bom. Chegando para esses finalmente, quais seriam os conselhos assim que você daria para as mulheres em questão da sua saúde, né, ou para alguém que está enfrentando algum momento difícil nessa questão de diagnóstico, mas também no geral, assim, né, de todos os ouvintes ou alunas que possam cuidar um pouco dessa saúde aí da mulher? Uma coisa que os meus pacientes brincam comigo, né? Tem hora que parece que você é nutróloga. Quando a gente vem no ginecologista, você fica pesando, a gente vendo pressão. E assim, eu acho que as mulheres precisam se cuidar, porque são as mulheres que cuidam de todo mundo, né? Então, se elas não se cuidam, fica todo mundo descuidado, né? É aquela coisa de pôr a máscara de oxigênio em você primeiro, né? Nós estamos vivendo mais, né? E às vezes o nosso corpo, se a gente deixar ele sem cuidados, a gente não vive em pé até o fim da vida,
né? Então, eu sou muito preocupada com esse aspecto da saúde como um todo também, não só a saúde ginecológica, né? Eu acho que não tem como a gente falar em saúde hoje sem falar em atividade física. Não faz nem como se não é sardinha da minha lata, mas é sim. Porque, e as minhas pacientes sabem, todas ouvem isso de mim, porque eu estou agindo nas duas coisas. Eu estou agindo em saúde física e saúde emocional. E eu, quando eu estava no momento de vocês, eu pequei nesse aspecto. Aquela coisa estudar, estudar, estudar. E eu não fazia atividade física, residência médica, então, não fiz, eu retomei depois. Então, eu dou um conselho para todo mundo, de uma forma geral: cuidem do seu corpo, porque ao mesmo tempo vocês vão estar cuidando da sua saúde mental também, que hoje é algo que está tão, né? Tá tão ruim. E, ao mesmo tempo, eu falo que é ruim você dizer isso, mas, assim, não retardem tanto. Aquela mulher que quer ser mãe, não retardem tanto esse momento, né? A gente tem... Eu entendo, a mulher está no mercado de trabalho, a mulher quer desempenhar algumas coisas, ela quer estar na maternidade numa situação mais confortável, mas, às vezes, o nosso corpo não obedece muito isso. Tá? Então, eu acho que é o conselho que eu daria dentro da minha área. Doutora, então, vamos estar encerrando por aqui. Depois dessa conversa super agradável, a gente agradece muito pela presença. Eu que agradeço. Pela disponibilidade em compartilhar suas histórias, em compartilhar o seu conhecimento com a gente, com todos os ouvintes, com todo mundo que está acompanhando. Para nós é uma honra e um privilégio tê-la conosco hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor. E para você que nos acompanhou até aqui, lembre-se da importância da informação e até o próximo episódio.